recorde em fevereiro de queimadas na Amazônia desde que começaram a controlar. Nunca teve tantos incêndios no mês de fevereiro na Amazônia. Foram 4.118 incêndios. Alexandre Garcia, na abertura do vídeo do Ambiente e Cidadania. Já estou imaginando muita gente falando, eu sempre soube que aquele canal não era verdadeiramente de esquerda. E não, é sim. A gente está aqui para detonar o Alexandre Garcia, mas a gente precisa admitir que ele está certo. É recorde de focos de incêndio em fevereiro na Amazônia. Se você não se informa pelo Alexandre Garcia, eu acho bom que você não se informe mesmo, então confia na reportagem do UOL que saiu agora há pouco. A Amazônia bate recorde de focos de incêndio para o mês de fevereiro. Aí uma matéria ligada ao Estadão. Então, Rodolfo, acho que seria legal a gente esclarecer para o pessoal que assiste a gente aí o que são esses focos de calor, qual é essa fonte de dados de onde essas matérias todas foram tiradas. A própria pessoa pode consultar todos esses dados se digitar BD, queimadas, INPE, que vai encontrar um portal com informações muito ricas, mapeadas, onde você pode calcular, tirar os valores desses focos de calor para o Brasil inteiro, para vários países da América do Sul, para a América do Sul toda, por estado brasileiro, por município, por bioma, você pode dividir por período, fazer comparativos, enfim, depois até exportar esses dados. E esses dados são coletados a partir de satélites, tanto satélites que ficam orbitando a Terra, quanto satélites que a gente chama de geoestacionários, que ficam parados, e eles ficam tirando imagens da superfície terrestre e eles captam focos de calor que são emitidos pela superfície, focos de queimada. E cada satélite tem o que a gente chama de pixel, uma resolução, quer dizer, ele consegue extrair dados de um determinado quadrado da superfície terrestre, que varia nos satélites mais precisos, um quadrado de mais ou menos 400 por 400 metros de lado, aproximadamente 16 hectares, até um quadrado de 4 por 5, seria 20 km quadrados. O mais comum são os de 1 e de 4 km quadrados, né? De um quadrado de 1 por 1 ou um quadrado de 2 por 2. E nesses quadrados, qualquer queimada que tenha pelo menos 30 metros de largura por 1 metro de extensão é detectada pelo satélite. E aí o satélite, digamos assim, pinta aquele quadradinho todo como ocorrendo um foco de queimada, porque ele não consegue detectar dentro desses quadrados onde ocorreu a queimada. Então, ele coloca lá uma cruzinha no mapa que é detectado e isso passa a ser um foco de calor. Depois ele junta os dados de todos esses satélites para produzir um mapa único. Então, às vezes, como esses xizinhos que são colocados no mapa, essas cruzinhas que são colocadas no mapa têm um certo tamanho, quando a gente está olhando de forma muito distante, muito longe, o mapa parece que ele está inteirinho tomado, né? Por exemplo, um país inteiro, um estado inteiro tomado por queimadas. Mas se a gente começa a dar zoom in, a gente vai ver que são pixels que estão pintados e pixels que não estão pintados. Os que estão com uma cruzinha são aqueles onde foi detectado um foco de queimada naquele período específico. Quando a gente tem vários pixels adjacentes, vários quadradinhos adjacentes com focos de calor, então isso pode significar um incêndio de grandes proporções, uma frente de queimada de grandes proporções. A Amazônia enfrenta um recorde de focos de incêndio, acho ótimo, enfrenta. A Amazônia sofre, a Amazônia não enfrenta. Segundo dados do INPE, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, com 2.924 pontos de queimadas. Foram 4.118 incêndios. 2.924 pontos de queimadas. Eu não sei para que o Alexandre Garcia lê esse caderninho se ele lê tudo errado. Isso não é nada junto da confusão que ele vai fazer ali adiante quando falar dos Yanomami. Não, Rodolfo, aí também não, né? A gente pode e deve criticar o Alexandre Garcia, porque ele tem realmente muita coisa para ser criticado, mas nesse caso ele deve ter pego os valores aproximados do ano todo, né? Algumas matérias se referem a fevereiro e outras matérias se referem ao ano todo. Se a gente for aqui nesse site que eu comentei com vocês, né, no portal do INPE, ele tem algumas estimativas por bioma, e aí aqui se a gente colocar a bioma Amazônia, como eu selecionei aqui, a gente vai observar que no ano de 2024 nós já temos até hoje mais de 5 mil focos de incêndio no total. Talvez quando a matéria foi lançada pelo Alexandre Garcia, estava nessa faixa aí do 4 mil. Só em fevereiro que foram 2.961.
o que eu gostaria de chamar a atenção é que esses dois valores estão muito acima da média histórica, tá? E se a gente pegar janeiro, só apenas 2016 que teve mais focos do que esse ano, nenhum outro ano teve tanto foco, aqui a gente acha que outros 2 anos também, estava errado, mas em fevereiro está muito acima, 2.961, que é o que a gente já registrou de focos em fevereiro, em toda a série histórica. O recorde tinha sido 2007, não tem nenhum ano que chegue nem perto a esse quase 3.000 focos de incêndio que a gente está observando aqui esse ano. Tá certo, Rogério, é o total acumulado de janeiro e fevereiro, mas o fato é que o Alexandre Garcia falou. Nunca teve tantos incêndios no mês de fevereiro na Amazônia. É verdade, nunca teve tantos incêndios como se vê agora em fevereiro na Amazônia, mas o número, como o Rogério bem observou, que o Alexandre Garcia citou, é do acumulado de janeiro e fevereiro de 2024. O que mostra que a situação é mais grave, né? Que em janeiro já vinha mal. É claro que Alexandre Garcia não está preocupado com a Amazônia, não está preocupado com o incêndio, só quer detonar mesmo o governo. Mas, infelizmente, os dados são verdadeiros. Está aí. É do INPE. O atual governo está conseguindo recordes naquela área lá, né? Os Yanomami também, as mortes de Yanomami, né? Também. Morte de quê? Yanomami, né? Também. Morte de Yanomami. Ele não consegue nem falar Yanomami. Eu não sei se é porque ele não se interessa, porque nunca pensou no assunto, ou porque já tá variando mesmo, assim. Já tá vencido, já devia estar em casa cuidando das plantas dele. Mas a direita precisa de uma figura como Alexandre Garcia, né, o porta-voz de presidente Figueiredo. E é bom que a esquerda saiba que os dados que ele apresentou ali são verdadeiros. E que a direita vai usar essa informação para atacar o governo. Então, o governo Bolsonaro foi a destruição da Amazônia, o apocalipse. Lula não está revertendo esse quadro. No último ano do governo Bolsonaro foram 343. Agora, no primeiro ano de Lula, 263 mortes. Parece que alguma coisa não está dando certo. Tá errado, Alexandre. Tá errado. Você lê tudo errado nesse caderninho aí na tua frente. Primeiro ano de Lula, 263 mortes. Não, Alexandre, infelizmente não foram 263 mortes, foram 363. Você quer detonar o Lula, mas você lê tudo errado. Se fosse 263, era uma boa notícia, porque teria havido uma queda em relação ao ano Bolsonaro, mas não foi. Foram 363, então houve um aumento, piorou. Quanto mais mortes, pior, né? Vamos dar uma olhada aí no aplicativo INDE para entender essas queimadas, né? Esse verde é chuva, o amarelo é chuva mais forte, laranja é chuva mais forte ainda, né? E vocês estão vendo esses pontinhos brilhantes? São focos de incêndio. Então você vê que agora na minha região, aqui onde eu estou, aqui perto da calha do Rio Amazonas, na Amazônia, tem muita chuva, e não está pegando fogo. Aqui na região, você tem bastante incêndio ali no Pantanal, no Brasil Central, muito fogo no Brasil Central. Né, olha aí, vocês estão vendo aí a região de Cuiabá, Sinop, já está começando, já tem um incêndio aí. Agora quando você olha aí, vocês estão vendo aí o Rio Iriri, né, região da BR-163, pouquíssimos incêndios. Olha, Altamira, olha, quase o céu tá aquele azul clarinho, né, então eu tô aproximando bem aqui em Altamira, você vai ver assim um pouquinho ali perto da terra indígena do Xicrim do Bacajá, né, ali nos limites, a região de Anapu, né, porque lá a sanha desmatadora é muito forte, então tem algum incêndiozinho ali em Anapu, mas é chuva, tá chovendo, tá molhado, né, então aqui na região do Xingu não tem incêndios no momento, né, a gente até esquece que está vivendo o colapso climático, o apocalipse ambiental, né, de tão agradável que está no momento, sem incêndio, com muita chuva. Tá? Então agora vamos nos afastar um pouco e vamos dar uma olhada onde que estão esses tais incêndios que fazem com que fevereiro tenha um recorde. Vocês estão vendo aí no alto da imagem? Boa Vista. É Roraima. Tá? Por quê? Porque vocês estão vendo que não está chovendo lá. Por que não está chovendo? Porque essa época não chove lá.
Essa é a época da seca em Roraima. A gente tem um pedacinho da Amazônia brasileira, lá em Roraima, que tem as estações invertidas, né? Ali no leste de Roraima, né? Então o leste está pegando fogo loucamente, o oeste não está pegando fogo, sabe por quê? Por causa da terra indígena Yanomami, né? E também porque está chovendo mais, é a área mais florestada, né? É uma área mais úmida, e por isso que tem floresta e por isso que tem o Yanomami, que é o povo da floresta. Dá uma olhada à Venezuela, a quantidade de incêndios na Venezuela. A Venezuela está queimando loucamente, a Colômbia também, né? Aí alguém vai falar, então não é culpa do Lula que está queimando em Roraima. Sim, claro que é culpa do Lula, né? O Lula não é o presidente da Venezuela nem da Colômbia, mas ele é o presidente do Brasil. E se a gente quiser se preparar para os grandes incêndios do segundo semestre de 2024, a gente tem que começar treinando, atacando os incêndios em Roraima. Nesse ponto aqui, eu sou obrigado a discordar ligeiramente de você, Rodolfo. É o seguinte, eu não acho que a culpa seja exclusivamente de A ou B, a culpa não seja especificamente do Lula. Ele tem sim uma parcela de responsabilidade pelo fato de não ter aparelhado bem o IBAMA e valorizado os profissionais e contratado mais profissionais e dado verba para poder fazer um monitoramento, uma fiscalização eficientes. Mas a gente tem que lembrar que nós não tivemos nos últimos 4 anos um desmonte completo da máquina de fiscalização e monitoramento ambiental no Brasil. O IBAMA está muito sucateado, nós estamos vivendo um período de transição e com todo o empoderamento, o aumento do empoderamento que teve dos ruralistas ao longo desses últimos 4 anos, fez com que eles tirassem muito mais as manguinhas de fora do que eles já tinham antes. E com isso, mesmo nós estamos num governo que tem um viés supostamente um pouco mais progressista e mais ambiental, fica muito difícil o combate com as ações isoladas. Se a gente pensar numa área, num estado que é governado por partidos de oposição, abertamente pró-meio rural, e que o estado em si não faz nenhuma força para fiscalizar desmatamentos, queimadas, esse tipo de coisa, contando exclusivamente com o poder federal, que, como a gente já falou, foi desmontado ao longo desses 4 anos e está sendo recomposto aos poucos. O que ele tem sim de parcela de responsabilidade é na velocidade dessa recomposição, que a gente gostaria que fosse muito mais acelerada. Somado a isso, nós estamos vendo ali na Amazônia o final do efeito do El Niño, que foi de uma força mediana aí no segundo semestre de 2023, e está finalizando agora em 2024. Então essa região aí da parte norte da Amazônia está muito mais seca do que deveria estar, por uma combinação de efeito das mudanças climáticas com esse El Niño, e o efeito desse El Niño provavelmente vai diminuir aí até a chegada do outono, mas ainda tem esse efeito por essa estação seca nessa parte norte da Amazônia se invertir em relação à parte central e sul. Mas vamos dar uma olhada aqui em outros lugares. Olha, aqui a gente tem o Haiti com muito incêndio, e olha só quem está queimando ali, Cuba. Cuba está queimando bastante também, né? Então você vai falar, então é o El Niño. Sim, é o El Niño. É o El Niño também, é o aquecimento global também. Mas também são também as administrações locais, né? Então você vê que os defensores de Cuba os críticos de Cuba vão dizer, olha aí, ó, o comunista tá queimando, né? Aí Colômbia, tudo queimando, né? Caracas. Aí vamos subindo aqui, olha. A gente passou pelo Haiti, o México, olha aí, ó. E a Flórida também está tendo muito incêndio. Então é tanto Cuba quanto a Flórida, né? É tanto o capitalista quanto o comunista, estão queimando forte, né? Mas isso não é desculpa para o governo Lula apresentar um recorde de incêndios, porque a gente devia estar com um recorde de combate aos incêndios, evidentemente, né? Vamos dar uma olhada aqui agora num centro de incêndios, está sendo muito comentado agora no Twitter, lá no Texas, né? Então estamos aqui no norte do Texas, a gente tem uma área totalmente recorde de incêndios ali, olha. Tá vendo esse quadrado do norte do Texas? Parece um capacetezinho quadrado, né? Aqueles estátuas, olha, região de Amarillo. Vamos deixar carregar a imagem. Olha a quantidade de incêndios, aquilo ali tá tudo queimando. É uma loucura, mas floresta lá queima muito mais fácil do que floresta aqui. Se a floresta amazônica está queimando é porque estão tacando fogo. Lá não, lá você tem aquelas florestas com muitos pinheiros, né? Muitas gimnospermas e plantas com ceras que tornam a mata muito mais inflamável. Então é isso. Vocês estão vendo aí a América do Sul,
que no momento a região central da Amazônia está com muita chuva e por isso não está queimando, mas a gente tem fortes queimadas ali ao norte, no extremo norte do continente sul-americano, né, na Venezuela, e que entram aí pelo Brasil na região de Boa Vista, ali na área de Raposa Serra do Sol, né? Como é que está a situação de Raposa Serra do Sol em termos de preservação ambiental? Não tenho a menor ideia. Ninguém fala nada, né? Mas é isso. Então, esse é o recorde de incêndios de fevereiro no governo Lula. Está acontecendo aqui, está acontecendo na Venezuela, está acontecendo em Cuba, está acontecendo nos Estados Unidos. Mas isso não é desculpa para o governo Lula não atacar esses incêndios com veemência, inclusive resolver a situação dos servidores públicos da área ambiental, dar um salário decente para o pessoal do IBAMA, fundamental se a gente quiser parar esses incêndios. Acho que cabe a gente dar uma explorada nos dados desse banco de dados que eu falei, do estado de Roraima, para a gente entender um pouquinho onde estão ocorrendo esses focos, né? Então eu peguei aqui os focos, mandei colocar os focos do ano inteiro, e a gente vê que esses focos se concentram aqui na porção leste do estado. E aí, ter esse mapa de fundo, dá para perceber que nesse pedaço aqui de cima, nessa porção nordeste do estado, nós temos aí um ecossistema do tipo savana, eles chamam dos lavrados aí de Roraima. Aqui mais para o oeste nós temos um pouco mais de mata e tem ainda uns outros ambientes aqui nessa parte sul, que é de Campina-Arana. Uma coisa muito interessante que, Rodolfo, que eu achei aqui se a gente colocando essas camadas, se a gente colocar, por exemplo, vou colocar aqui primeiro as terras indígenas do estado. Roraima é um estado que tem muitas terras indígenas, né? Se a gente adiciona uma camada de terras indígenas, a gente vê que quase nenhuma delas está pegando fogo. Então aqui onde você já tinha mostrado, né, nessa parte noroeste do estado, a terra indígena Yanomami, o fogo chega bem pertinho dela, talvez essas sejam algumas das notícias que ele teria invadido alguns locais, e temos alguns outros focos que podem ser limpeza de roçada, uma coisa que é comum, é um hábito entre várias comunidades indígenas aí. E algumas outras eu chamo a atenção, eu vou ficar desligando e ligando aqui, se a gente desliga e liga, temos essas duas aqui, onde o fogo chega até a beirada, mas onde tem terra indígena, não tem queimada. E igualmente algumas outras terras indígenas pequenas que ocorrem aqui no meio do estado. A exceção é, como você mesmo apontou, aqui a Raposa Serra do Sol, que fica no nordeste do estado, mas ela não fica numa área de floresta, ela fica numa área principalmente savânica, tem muito pouca floresta ali na Raposa Indígena Serra do Sol, então isso pode ser uma combinação de fatores aí, onde você tem um local mais propenso ao fogo, né, esses ambientes de savana, o aquecimento global, obviamente, o El Niño desse ano, que ainda está tendo esse efeito aí nessa parte norte do Amazonas, e talvez pelos tipos de atividades produtivas, porque algumas das comunidades indígenas ali da Terra do Sol desenvolvem, por exemplo, bovinocultura. Em alguns anos atrás aí tinha mais de 40 ou 50 mil cabeças de gado ali dentro. Então, pode ser por alguma atividade produtiva ali da própria comunidade indígena. Uma outra coisa interessante da gente ver é se a gente coloca uma camada de unidades de conservação federais. Aqui, temos principalmente aqui nessa parte sul do estado, uma parte mais de mata, que também, se a gente ligar e desligar, são sempre as áreas onde não estão queimando, ou seja, as unidades de conservação e as terras indígenas são bastante efetivas aí na proteção do ambiente. E a situação vai melhorar nos próximos dias? Não, provavelmente não vai. Se a gente colocar o que tem o risco de fogo previsto, por exemplo, para amanhã, a gente vê que tem uma grande área prevista de fogo, inclusive até invadindo aqui um pouquinho na Terra Yanomami. Então, provavelmente vai continuar ainda por alguns dias. Em março, nós vamos ter ainda bastante focos de incêndio na Amazônia que podem contribuir. E aí, como o Rodolfo falou, seria interessante o governo federal usar isso como teste para a estação seca do segundo semestre, que vai pegar aí a parte mais centro-sul da Amazônia, onde nós vamos ter os incêndios que nós temos todos os anos. Talvez no ano de eleições municipais nós podemos ter um aumento de foco que costuma acontecer em anos eleitorais. Olá, todos e todas, estou de volta aqui. Estamos falando hoje sobre essa questão dos focos de incêndio na Amazônia, que aumentaram brutalmente ainda no governo Lula. Presidente Lula, não era para acabar com os incêndios na Amazônia? Parece que não acabamos, né? Segundo o INPE, os focos de incêndio conseguiram ser superiores, muito superiores
em número aos registrados em 1999. É o maior número de focos de incêndio desde 1999. Presidente, e aí? Mas sabe, Rodolfo, eu realmente sou contra ficar expondo o Alexandre Garcia para simplesmente confirmar o que ele fala e o que está na mídia. Aliás, porque o Alexandre Garcia é de uma desimportância tão grande que, fazendo uma pequena crítica ao nosso canal, é terrível que ele esteja compartilhando o espaço com a gente, né? Nós temos outro pensar, outro agir, né? E o Alexandre Garcia está fora de forma, né? Com relação aos focos de incêndio em Roraima, eu gostaria de dar uma informação, que é uma informação assim quente, porque se eu não me engano hoje é dia 29, 28, 29, a ministra Marina Silva, ministra Sônia Guajajara dos povos indígenas e tem mais alguém, e o Alexandre Lewandowski, é Alexandre? Não é Alexandre, não. O novo ministro da Justiça, Lewandowski, estão a caminho ou já chegaram em Roraima com o único objetivo de inaugurar o espaço. Eles vão inaugurar um espaço para resolver essa questão Yanomami. Aí eu me pergunto sobre os focos de incêndio em terras Yanomami e deixo a pergunta no ar. Nós teríamos que ter, né? Isso é uma crítica aqui mais uma vez ao canal, uma comparação, uns índices para comparar os focos de incêndios na terra Yanomami nos anos passados, não só no governo passado, mas nos anos anteriores, inclusive desde lá, vamos pegar desde 2003. Como é que foram os focos de incêndio nas terras Yanomami? Quando que esses focos de incêndio realmente começaram a ficar bastante sérios? Porque eu imagino que em anos anteriores, desde os anos 2000, começaram os anos 2000, as Forças Armadas deveriam estar cuidando daquela região, né? Porque tem uma faixa de fronteira de 150 quilômetros, então a região deveria estar bem cuidada. E agora, de repente, o garimpo, e não é agora, de repente, retiro agora, de repente, mas ao longo do tempo o garimpo vem se instalando na região, assim como as milícias, o crime organizado, né, com tráfico de armas, de drogas, trocando armas por ouro, trocando drogas por ouro. Então eu fico imaginando que essa situação se agravou ainda nos anos 2003 e 2000, a partir dos anos 2000, né? Não vou especificar governo, porque é capaz de eu levar uns tapas aqui, mas eu nunca deixei de avaliar ou de criticar todos os problemas que nós tivemos ao longo de décadas, né, nas terras indígenas. No caso da terra Yanomami agora, com a visita das autoridades que eu mencionei, Marina Silva, Lewandowski, Sônia Guajajara, né, e entourage
porque é lógico que eles não estão sós e vão inaugurar esse espaço. O que eu não entendo é o seguinte: a casa de governo prometida aí por esses ministros teria a participação de 13 ministérios, né? Agora, essa casa de governo vai ser construída, vai ser alugada, vai ser um espaço no campo, vai ser no meio da terra indígena. O que é essa casa de governo? Qual é a conformação física da casa de governo para abrigar pessoas de 13 governos? E o que é que eles vão inaugurar espaço? Talvez vão inaugurar. Acho que eles vão inaugurar um campo de futebol, porque espaço para mim é campo de futebol, né? É pasto, isso é espaço, né? Agora, inaugurar uma construção para abrigar, seja lá o que for, a tal da casa de governo, que eu não acho que vai servir para nada, né? Só vai servir para eles ficarem bem na foto. Bom, isso para dizer que junto com essa notícia dos focos de incêndio, nós precisamos assim aproveitar a ida dessas 3 personagens importantes, né? E lembrá-los que funcionários do IBAMA, do ICMBio, estão um pouco assim, eu não vou chamar de greve porque eles não podem fazer greve, eles estão dando um tempo para ver se o governo resolve uma série de problemas que eles têm. Por exemplo, falta de recursos para combate ao fogo, falta de treinamento, falta de equipes, falta de treinamento de equipes para combate aos incêndios. Outra coisa, esses incêndios não apareceram sozinhos, né? Alguém colocou incêndio em terras Yanomami. Porque, veja, quando eu estou falando de floresta, a terra Yanomami ocupa uma grande parte de Roraima e entra pelo estado do Amazonas. Quem é que está fiscalizando esses focos de incêndio? Ora, como é que se dão esses focos de incêndio lá? Né? Então, isso é uma questão que, aproveitando a ida das 3 autoridades, deveria ser perguntado, não? Então, desculpe que está tremendo pra caramba aqui, mas é que eu estou em trânsito e não poderia deixar de tentar contribuir com algumas perguntas para o nosso canal. E esperando que Marina Silva se manifeste desta vez, né? Porque ela anda meio apagada. Eu sei que ela teve alguns problemas de saúde e tudo, mas isso já passou. E ela teve um problema de perda de um familiar também. Então eu espero que... Mas de qualquer maneira, ela não deve perder de vista o cargo que ela ocupa, né? E tem a ver com exatamente esse ponto específico que nós estamos abordando no vídeo de hoje, que são os focos de incêndio na Amazônia. E quais são as providências que estão sendo tomadas para avaliar e identificar exatamente o que está acontecendo. Então, um abraço, voltamos no vídeo de amanhã com um novo tema para as nossas discussões. Beijo a todos. É isso. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.